Boa noite a todos os irmãos. Hoje me deram o privilégio de por estar trazendo o devocional, esse estudo. Eu agradeço por essa oportunidade e espero que sejam edificados e ensinados através dessas palavras, desse estudo. Eu agradeço por esse momento. Gostaria de iniciar esse tempo com uma oração. Vamos para chegar ao nosso Pai. Senhor Deus Pai, quero chegar à Tua presença para te pedir por esse estudo, Pai. Quero pedir que o Senhor me dê sabedoria na hora de conduzir esse devocional. Te peço que os irmãos possam entrar no coração deles essas palavras, Pai. Que possam ser ensinados como eu fui ensinado primeiro ao preparar esse estudo. E te peço por isso, Pai, que o Senhor abençoe esse tempo e te peço que fique conosco, Pai. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço. Amém. Muito bem, hoje gostaria de trazer um estudo baseado no livro na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2. Esse vai ser o nosso texto base de hoje. Eu peço aos irmãos que abram lá, Hebreus 12, 1 e 2. Eu passo a ler. Eu estou lendo a versão revista atualizada, ok? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Muito bem. Esse texto nos demonstra que devemos deixar o pecado e as coisas do mundo e ser o imitador de Jesus, mirando o prêmio que receberemos. Ou seja, ordena que, visando a alegria que nos está proposta, a alegria que nos aguarda, sejamos um imitador de Jesus em todos os aspectos. O meu propósito hoje é que tenhamos em mente a importância de olhar firmemente para o nosso Senhor e de nos preocupar em atentar para o gozo da vida eterna. Mas antes de prosseguirmos com o nosso estudo, em primeiro lugar vamos dar uma visão geral do livro de Hebreus. Quem escreveu a carta aos Hebreus? Talvez a carta aos Hebreus seja o livro da Bíblia cujo autor seja o mais indeterminado de todos. Poderia ser o apóstolo Paulo, mas todas as 13 cartas que levam o nome dele na saudação, sempre começando com Paulo, apóstolo de Cristo. E essa carta aos Hebreus não leva o nome de nenhum autor, nem mesmo a linguagem não aponta para nenhum autor conhecido. E muitos acreditam que, de fato, pode ter sido Paulo o autor da carta. Outros também acreditam que pode ter sido Lucas, o autor, o evangelista. Também Barnabé, companheiro de Paulo, o Apolo, que é mencionado em vários trechos do Novo Testamento. Particularmente, eu acredito que tenha sido realmente o apóstolo Paulo, o autor de Hebreus. Mas, independente de quem tenha sido o autor, o fato é que ele tinha um grande conhecimento das Escrituras. E é bem possível que conhecesse também bastante os costumes judaicos. E sobre os destinatários, como o próprio título indica, a carta foi escrita aos Hebreus. No entanto, provavelmente, a carta não foi destinada aos hebreus que viviam lá, em Israel, visto que no capítulo 6, verso 10, é dito que eles ajudavam a igreja financeiramente. Também o fato de que a carta foi escrita originalmente em grego. Então, provavelmente a carta foi destinada aos cristãos judeus que haviam iniciado a evangelização aos gentios. E o autor escreveu a carta aos Hebreus com o objetivo de incentivar os hebreus a manter a fé em Jesus. Sob a pressão de várias aflições, muitas perseguições estavam ocorrendo, muitos hebreus estavam desanimados e aparentemente estavam se afastando da igreja. Então, prosseguindo com o nosso estudo, de Hebreus 11, 1 e 2, como nós podemos perceber, o autor começa com portanto, ou seja, está concluindo um assunto da passagem anterior.
E se nós lermos o capítulo anterior, capítulo 11 de Hebreus, vamos encontrar a conhecida passagem da Galeria dos Heróis da Fé. Já estamos bem familiarizados com essa passagem. Hebreus 11 também é conhecido como o capítulo da fé. Ali encontramos exemplos de fé de homens e mulheres vindos do Antigo Testamento. E o capítulo 12 de Hebreus começa com uma consequência vinda do capítulo 11. Tanto que logo em seguida, o nosso texto fala que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. E o que é essa nuvem de testemunhas? São os exemplos de fé sobre o qual nós acabamos de falar. O autor acabou de citar no capítulo anterior exemplos de fé do Antigo Testamento, e agora afirma que estamos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Ele está se referindo então aos exemplos de fé que acabou de citar, vindo das Escrituras. Ou seja, ele acabou de mencionar os exemplos de fé das Escrituras, desde Abel até os profetas. Eles é que são nossa nuvem de testemunhas. São eles é que temos a rodear-nos. Muito bem. Seguindo o texto, o autor também fala de nos desembaraçar. Nos desembaraçar do quê? De todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. E o que isso significa? Nos livrar do que nos atrapalha. Inclusive a versão NVI traduz o versículo com esses termos. Quem está acompanhando com a NVI deve notar isso. E aqui está falando sobre deixar o pecado e tudo aquilo que nos atrapalha. Tirar o embaraço, nos desembaraçar, nos livrar daquilo que nos atrasa. E o autor também fala de um correr. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E para quê? E para quê? Para que possamos prosseguir em frente. Para que não nos distraiamos na nossa corrida. Como um atleta deve ter toda a atenção na pista enquanto corre. Diz também para corrermos com perseverança. Correr com persistência, sem desistir com facilidade. Algumas versões também traduzem como corramos com paciência. Está dizendo para corrermos a carreira que nos está proposta. Cumprir o nosso dever aqui na terra, nosso chamado. E assim termina o versículo 1. No versículo 2, o autor orienta a olhar firmemente para Jesus. Está dizendo para termos em mente a pessoa de Jesus, para termos Jesus como nosso modelo. Há outros versículos que dão essa mesma ideia. Em seguida fala que Jesus, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, ou à direita do trono de Deus. Aqui diz, em troca da alegria que lhe estava proposta. Jesus tinha em mente a alegria eterna que viria depois. Por mais que Jesus soubesse tudo que ele teria que passar, ele também sabia o gozo eterno que receberia depois que vencesse a morte. E ele suportou a cruz e enfim, não fez caso de ignomínia. Ele desprezou a vergonha, a afronta, a humilhação. Então, como foi dito, a nossa ideia aqui é que sejamos imitadores de Jesus, visando a alegria que nos aguarda. E por que devemos olhar para Jesus na nossa caminhada? Ou melhor, como na nossa corrida, como diz o texto. Eu quero agora demonstrar duas razões do porquê dessa importância, do porquê olharmos para Jesus. Primeira razão, os heróis da fé olharam para o Salvador. Nós acabamos de falar sobre a nuvem de testemunhas e de Hebreus 11. Apesar de eles não terem conhecido Jesus pessoalmente, no final de Hebreus 11, nos dá a entender que eles esperavam algo, uma promessa. Vamos ler aqui em Hebreus 11, versos 39 a 40, um pouquinho antes. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Aliás, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós,
não fossem aperfeiçoados. Talvez você já tenha ficado com a seguinte dúvida: como as pessoas do Antigo Testamento eram salvas? Se as pessoas viveram antes de Jesus, elas não conheceram Jesus pessoalmente na Terra, como elas podem ser salvas se elas morreram antes que Jesus realizasse o sacrifício na cruz, antes que se fizesse o plano de redenção? Então, se as pessoas tão importantes no Antigo Testamento, elas, de certa forma, elas criam Jesus, elas olharam para Jesus. E talvez você até tenha tirado essa dúvida, mas a resposta é a seguinte: a fé era a única base que eles tinham. Se eles não conheceram Jesus, eles viveram antes de Jesus morresse na cruz, mas eles esperavam algo, como o texto de Hebreus nos dá a entender. Hoje nós cremos que Jesus veio e morreu pelos nossos pecados. Antes da vinda de Jesus, eles criam que Jesus viria, que viria um Salvador a morrer pelos pecados deles. Viria no futuro um Redentor. Era basicamente assim que se dava a salvação no Antigo Testamento. E no trecho final de Hebreus, fala que eles morreram sem receberem a promessa. E que promessa era essa? A vinda do Messias. Eles morreram antes que Jesus viesse à Terra, antes que Jesus encarnasse. E com isso, como foi dito antes, eles morreram antes que Jesus realizasse o sacrifício pelos pecados. Mas, no entanto, eles esperavam aquele que traria salvação. Visto que Deus Pai já havia revelado o plano de salvação do homem, lá em Gênesis 3,15, quando ele fala que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar, desde lá os servos de Deus estavam esperançosos quanto à vinda do Messias, quanto à vinda do Cordeiro, apesar de terem morrido antes de verem essa promessa se cumprir. Então o fato de eles esperarem o Cordeiro de Deus demonstra que eles olharam para Ele. Eles olharam para Jesus. Eles viveram suas vidas visando Jesus. Esses heróis da fé, eles correram a carreira tendo em mente o Salvador que viria e o que Ele viria fazer por eles na cruz. O próprio Jó afirmou que sabia que o seu Redentor vive. Eu vou ler sobre isso em Jó 19, capítulo 25. Vamos ler lá. Jó 19, 25. Passo a ler. Então Jó respondeu, porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. E assim como eles cumpriram sua corrida na terra, olhando para a pessoa de Jesus, tendo sido os exemplos de fé que eles foram, nós também devemos cumprir o nosso propósito, tendo nosso foco em Jesus. E além disso, uma outra razão, ainda dentro desse primeiro ponto, é que nossos irmãos do passado suportaram suas cruzes, vamos dizer assim. Nesse sentido, eles também imitaram Jesus. Vejam aí no final de Hebreus 11, 35 a 38. Posso ler? Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Aqui diz que eles foram apedrejados, cerrados pelo meio. Inclusive, sobre isso, existe uma tradição que diz que o profeta Jeremias pode ter sido morto apedrejado, e o profeta Isaías pode ter sido cerrado ao meio. Fato é que eles passaram por tudo isso apenas por demonstrarem sua fé em Deus.
E eles também criam na alegria que lhes estava proposta, assim como Jesus. Algo interessante é que essa nuvem de testemunhas de Hebreus 11 não parou aqui. Desde lá, muitos outros irmãos se juntaram a essa nuvem de testemunhas, se tornaram heróis da fé. Podemos pegar como exemplos de fé também os próprios apóstolos, os primeiros cristãos, também alguns exemplos além da Bíblia, como os cristãos primitivos, os pais da igreja, os reformadores, também pastores, missionários e teólogos do passado. E, da mesma forma, eles também criam na alegria que lhes estava proposta. Ao longo dos anos, eles foram perseguidos pelos judeus fariseus, pelo Império Romano, por povos pagãos, pela Inquisição. E muitos deles glorificaram a Deus com suas mortes. Como eu falei, eles tinham em mente a alegria que lhes estava proposta. O apóstolo Paulo, quando estava perto do seu martírio, afirmou que combateu o bom combate. Vamos ver sobre isso em 2 Timóteo 4, 6 a 8. Quanto a mim, eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati um bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Então, se eles puderam passar por tudo isso, puderam sofrer pelo Evangelho, nós também devemos suportar os problemas que virão. Aqui no nosso contexto, nós não sofremos perseguição penal por sermos cristãos. Nossa perseguição se limita à zombaria, a ser um motivo de piada, mas não significa que no futuro não possa acontecer uma perseguição de fato aos cristãos. E se isso acontecer, devemos dar graça a Deus da mesma forma. Mas fora isso, todos nós temos lutas internas, nossas tribulações. Sejam problemas, tentações. Isso é algo que estará sempre presente na vida do crente. Mas temos que ter em mente que quando passarmos por tribulações, a alegria que nos está proposta. Temos que olhar para Jesus, como nossos irmãos olharam, e olhar para o alto, pela eternidade que virá depois. E, como disse, se nossos irmãos suportaram isso no passado, nós também devemos suportar o que vier pela frente. E a nossa segunda razão do porquê olhar para Jesus é porque Jesus é o maior exemplo de fé. Agora que acabamos de falar sobre os exemplos de fé, vamos falar sobre o maior exemplo de fé. Aqui em Hebreus diz, nosso texto que estamos estudando em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Veja que interessante, enquanto a nossa nuvem de testemunhas são os heróis da fé, são considerados heróis da fé, Jesus, ele é o autor da fé. É por isso que devemos ter o foco nele, é por isso que devemos olhar para ele. É por isso que devemos olhar para a perfeição que foi a vida dele. É por isso que ele é o maior exemplo de fé. E olhar para a perfeição dele, que foi a perfeição que foi a vida dele aqui na terra. E por isso devemos buscar imitar Jesus, buscar ser mais parecidos com ele. E é por isso também que devemos buscar a direção dele para nossas vidas, em todas as áreas da nossa vida. Podemos olhar para esses heróis da fé e pegar eles como exemplo? Sim. Esses heróis da fé sobre que falamos têm muitas qualidades. Qualidades que podemos imitar e aplicar para a nossa vida. No entanto, eles eram imperfeitos como nós. Eles cometeram muitos erros. Mas Jesus, por mais que eles foram pessoas muito importantes, eles não eram perfeitos como Jesus era. E eles, como eu falei, cometeram muitos erros. O nosso maior exemplo de fé, o nosso exemplo perfeito, ele deve ser Jesus.
talvez a maior lição que podemos tirar desses heróis da fé é justamente o fato deles olharem para Jesus, seja os exemplos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, da história em geral. O exemplo deles é que eles manteram o foco em Jesus. É justamente o fato de eles terem esse foco, como nós vimos no ponto anterior, é o fato de eles buscarem ser mais parecidos com Cristo, buscarem imitar Jesus. Vamos ler sobre isso em 1 Coríntios 11:1. Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Mais um texto em Filipenses 3:17. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Poderíamos até pensar que Paulo estaria sendo prepotente aqui, ao afirmar para sermos imitadores dele, como ele é de Cristo. Mas se Paulo ele imitava Jesus, nós devemos pegar ele como exemplo também. Se uma pessoa está buscando ser mais parecida com Jesus, ela também deve servir de exemplo, pelo fato dela ter Jesus como exemplo. E Jesus é e foi um exemplo em todas as áreas da sua vida. Ele foi um exemplo na área da oração, no estudo das Escrituras, no manejo correto das Escrituras, em perdoar as outras pessoas, em amar as outras pessoas. Ele foi um exemplo de sabedoria. E ele nunca pecou, dolo algum se achou em sua boca, como diz a palavra. Foi perfeito. Nós não fazemos ideia de como é ser perfeito como ele foi. Então, enfim, devemos olhar para Jesus porque ele é o maior de todos. Ele foi o maior de todos e é o maior de todos. O exemplo que eu gosto muito de demonstrar sobre o tamanho de Jesus é sobre João Batista e Jesus, como eles se referiram um ao outro. Jesus disse que João Batista foi o maior entre os nascidos de mulher, mas João Batista já havia dito que não era nem digno de desamarrar as correias da sandália de Jesus. Vejam bem isso, aquele que foi maior entre os nascidos de mulher não era nem digno de desamarrar as sandálias de Jesus. Para a gente ter uma noção da grandeza de Jesus. Para concluir esse ponto, uma boa maneira de olharmos para Jesus é fazer a seguinte pergunta: em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o título de um livro bem conhecido no meio cristão, mas essa é a maneira, seja imitando o exemplo de Jesus, seja buscando a direção dele. Algumas aplicações que eu gostaria de deixar: eu tenho sido um imitador de Jesus? Será que estou olhando para a pessoa de Jesus no meu dia a dia? Será que reflito sobre a vida de Jesus para fazer o que ele faria? Será que tenho buscado conhecimento sobre ele para me espelhar nele? E a respeito disso, como olhar para a pessoa de Jesus? Se eu quero imitar Jesus, por onde devo começar? Buscando conhecimento sobre ele, como foi dito agora. E o lugar onde vamos achar conhecimento sobre Jesus é na Bíblia, aqui na Bíblia, estudando a palavra de Deus, meditando, pondo em prática o que a palavra ensina. Jesus é o foco das Escrituras. Muitos podem pensar que Jesus está presente somente nos Evangelhos, somente em Mateus, Marcos, Lucas e João, ou ainda está presente somente no Novo Testamento. Mas não, Jesus está presente em toda a Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse. Desde Gênesis, quando foi dito o descendente da mulher, se referindo a ele, né? Também nos salmos messiânicos, nos profetas, onde se encontram as profecias a respeito dele. Inclusive tem um livro aqui na biblioteca chamado Jesus no Antigo Testamento, Meno Kalischer. E além disso, por mais que estudemos a Bíblia durante longos anos, sempre vai haver coisas novas, sempre tiraremos aplicações para a nossa vida.
Uma outra pergunta: será que tenho buscado a Jesus para tomar decisões para a minha vida? Será que tenho em mente que Jesus sempre tem o melhor para a minha vida? Essa é uma outra maneira de olhar para Jesus. E se nós queremos buscar a direção e orientação de Jesus para as áreas da nossa vida, o principal meio é ter intimidade com Ele. É orando, suplicando, orando ao Pai através do nome dEle. Nós só vamos buscar a direção de Jesus se nós desenvolvermos intimidade com Ele. Nós temos costume sempre de orar ao Pai em nome de Jesus, e de fato há um padrão no Novo Testamento de orar ao Pai em nome do Filho, mas não significa que também não podemos orar diretamente a Jesus. Podemos e devemos orar a Jesus. Estevão orou a Jesus no momento da sua morte, quando ele disse: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E é assim que também vamos olhar para o autor e consumador da fé. Sempre devemos então nos achegar a Jesus, contar a Ele nossa vida, pedir direção e orientação a Ele. E mais uma pergunta: eu tenho me desembaraçado das coisas que me atrapalham na corrida da nossa carreira? Paul Washer, pregador bem conhecido, diz o seguinte: não é fácil ler a Bíblia sempre, não é fácil orar, porque a carne odeia isso. Então o que você precisa entender é que todos nós precisamos lutar contra a apatia. Todos nós precisamos lutar contra a preguiça espiritual. Porém, são aqueles que lutam contra isso que prevalecem e progredem em santidade. Isso é muito, muito importante. Vocês não se santificarão, vocês não crescerão em sua conformidade com Cristo sem fazer nada. E de fato, é muito difícil orar e ler a Bíblia. Às vezes podemos pensar: vamos deixar para depois, tem coisa para fazer agora. E realmente nós podemos ficar constantemente o desejo de orar e ler a Bíblia. Desejo a gente pode ter, mas nosso coração está sempre querendo nos afastar disso, está sempre buscando colocar coisas acima, sempre querendo nos fazer deixar para depois. Mas que nós possamos nos desembaraçar daquilo que não é importante. E uma última pergunta: estamos dispostos a suportar nossas cruzes em troca da alegria que nos está proposta? Eu tenho preocupado em ajuntar tesouros no céu? Tenhamos em mente que aqui na terra, tudo que passarmos aqui na terra não será nada comparado à alegria que desfrutaremos depois. Não será nada comparado à alegria da eternidade, que nos está reservada na eternidade. E sobre isso, gostaria de ler Romanos 8:10. Perdão, Romanos 8:18. Eu passo a ler então. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu cito novamente nossa nuvem de testemunhas, nossos irmãos do passado. Queiramos fazer parte da nuvem de testemunhas, queiramos fazer parte da galeria dos heróis da fé. E para encerrar, gostaria de ler uma frase de Charles Haddon Spurgeon. Tenho que olhar para Cristo todos os dias como eu fiz na primeira vez. E que seja essa nossa realidade, olhando sempre para Jesus, como nossos irmãos olharam, tendo em mente que Ele é o maior exemplo de fé, que Ele foi o homem perfeito que já viveu aqui na terra. Vamos orar então. Senhor Deus, eu te agradeço por esse momento, o privilégio que eu tive de estudar a sua palavra, de expor o que eu estudei, Pai. Que meus irmãos tenham entendido com clareza o que foi passado aqui, e que nós possamos, Pai, não ficar somente na mente essa palavra, mas também no nosso coração, e que possamos, Pai, pôr em prática no nosso dia a dia, Pai. Agradeço por esse tempo, agradeço pelos irmãos que me ajudaram a fazer essa gravação. E eu te agradeço por isso, Pai. Em nome de Jesus, novamente peço que fique conosco. Amém. Uma boa noite a todos, então.